Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Isabel Espanholo, taróloga, professora de tarô, responsável pelo site Leituras do Tarô e pela produção de conteúdo da página Leituras do Tarô no Instagram e agora aqui no YouTube. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre os arcanos maiores no amor. Eu selecionei para hoje a carta do louco. O louco, no seu aspecto positivo, assim, de forma geral, ele representa um impulso para a mudança. O louco, ele é um andarilho, ele é um viajante, ele está inaugurando um novo ciclo da sua vida. Então, num aspecto positivo, ele representa esse impulso que nós temos para buscar coisas novas nas nossas vidas, para quebrar a rotina, para deixar para trás aquilo que já se esgotou, aquilo que já não nos nutre mais, nos alimenta mais, deixar para trás aquelas situações que já não trazem um significado maior para as nossas vidas. Então, sem o louco, sem a energia do louco, nós estaríamos reféns de uma vida sem previsão de mudança. Assim, seria uma vida rotineira, uma vida muito chata, no sentido de que ela cairia na mesmice. Então, o louco, ele representa esse impulso. Todos os arcanos do tarô, eles representam sentimentos, impulsos, eles representam a estrutura humana. E o louco, ele simboliza essa capacidade humana de buscar a própria liberdade, de romper com amarras, de romper com estruturas que muitas vezes nos oprimem, ou simplesmente sair da rotina, ir em direção ao novo. Então, ele é a capacidade de se aventurar, de correr riscos, de se entusiasmar. Agora, todo o arcano do tarô, ele tem um aspecto de luz e de sombra. Se por um lado o arcano do louco traz essa capacidade de se lançar ao novo, de se aventurar, de ir em direção ao desconhecido, num sentido negativo, ele também representa excessos, falta de limite, ausência de vínculos, irresponsabilidade, porque o louco, ele não cria vínculos. Ele é assim, alguma coisa chama a atenção dele, ele vai. Uma outra coisa chama a atenção dele, ele também vai. Então, as relações do louco são muito efêmeras. As experiências do louco são de curta duração. Essa flor que ele tem aqui na mão, essa flor branca, essa rosa branca, ela não simboliza apenas a ingenuidade do louco, mas também essas relações efêmeras. Então, o louco não se responsabiliza, ele não tem vínculos. Levando o significado dessa carta para a área amorosa, ela pode refletir contextos diferentes. E é muito importante que quando a gente faça uma leitura, a gente defina muito bem o aspecto positivo e o aspecto negativo, porque senão o tarô pode estar falando uma coisa e a gente pode estar lendo outra, falando outra, e às vezes isso acontece até porque não por inexperiência, por uma certa falta de definir realmente o que aquela carta diz em um jogo. Então, se você está jogando para um relacionamento amoroso e saiu a carta do louco num aspecto positivo, pode representar que aquele casal está inaugurando uma nova fase da vida deles. Eles decidiram trazer alguma coisa nova para o relacionamento. Pode ser que aquele relacionamento tenha caído na rotina, que eles estavam se desgastando, que eles estavam se sentindo
muito oprimidos com as obrigações de um relacionamento, né? Aquela coisa de pagar conta, levar filho para a escola, todas essas coisas que fazem um relacionamento crescer, por um lado. Mas, por outra, se você não tiver ali o equilíbrio, a balança, né? O equilíbrio, você pode acabar se desgastando. Então, eles decidiram que vão continuar pagando as contas, levando o filho para a escola, cumprindo com todas as obrigações, mas que um dia da semana eles vão fazer, por exemplo, uma aula de dança juntos. Num outro dia da semana, eles podem, por exemplo, ir para o cinema. Num outro dia da semana, eles podem sair com amigos. Enfim, eles podem fazer atividades diferentes que vão trazer esse sentido de leveza para o relacionamento voltar a ser divertido, para que as pessoas possam rir juntas, para que elas possam ter espontaneidade. Então, nesse caso, o louco pode ser uma carta extremamente positiva. Num relacionamento, se ele sai ali num aspecto negativo, pode representar uma falta de cuidado com o sentimento com o sentimento do outro. Porque o louco, ele não tem a responsabilidade, né? Ele é muitas vezes o excesso, a falta de limite. Então pode estar simbolizando que é necessário ter uma atenção, ouvir o outro, se interessar pelo que o outro está sentindo naquele momento, formar mais assim parceria, sabe? Aprofundar ali o relacionamento, ter mais cumplicidade. Agora, ele pode também trazer um outro significado negativo, que pode ser o de uma traição, de uma infidelidade. Agora, não é apenas por uma única carta que você vai identificar que há uma traição no relacionamento. É preciso estender a tiragem, é preciso ver quais são as outras cartas que se relacionam ali com o louco. Então, por exemplo, se aparece a carta dos enamorados, já há indício da possibilidade de um triângulo amoroso naquele relacionamento. Junto com o diabo, aí já não tem muito para onde fugir, porque essa carta, ela fala de relações baseadas em sexo, num sentido negativo também, porque a carta do diabo numa tiragem amorosa, se ela sai num aspecto positivo, ela pode estar representando uma paixão, ela pode estar representando que as pessoas estão lutando para construir uma estrutura material que dê segurança e estabilidade ao relacionamento delas. Então, tudo depende da pergunta e da posição em que a carta sai num jogo. Mas, voltando aqui para a interpretação do louco em uma tiragem, se ele sai junto, por exemplo, com a carta dos enamorados, num sentido negativo, né? Com a carta dos enamorados, com a carta do diabo, com a carta da lua, aí realmente parece que está acontecendo ali a intenção para uma infidelidade, ou ela já pode ter se concretizado. Agora, quando a gente está lendo tarô para alguém e sai uma situação como essa, é preciso muito cuidado, é preciso muita certeza do que se está falando, é preciso escolher o momento certo, as palavras, as melhores palavras, ter muita delicadeza, muito amor, muito cuidado com o outro, porque infidelidade não é um assunto fácil de se lidar e nós temos a responsabilidade por aquilo que nós falamos. O tarô, ele é muito bonito, ele é muito útil porque ele cria um retrato de quem nós somos no momento em que consultamos os arcanos. Ele é uma chave para a nossa transformação interior,
porque nós adquirimos uma consciência maior das nossas dificuldades, dos nossos medos, daquilo que nós precisamos superar, assim como também das nossas qualidades. Mas ele precisa ser usado com muito cuidado, porque ele vai mexer com a cabeça da pessoa, ele vai mexer com o sentimento da pessoa. Então, existem pessoas que fazem perguntas, mas muitas vezes elas não têm uma estabilidade emocional para sustentar a resposta àquilo que elas querem saber. Elas podem estar atravessando uma depressão, elas podem estar fazendo uso de medicação e até coisa pior. Então você precisa saber como falar, não é mentir, não é criar um mundo ilusório. Sabe por quê? Não adianta também, porque a pessoa vai ter que se deparar com a realidade. Então é melhor que você até prepare o espírito dela, mas aos poucos, com cuidado, porque depois que ela sai da consulta com você, você não sabe o que ela vai fazer e de que maneira ela pode ter absorvido tudo. Existe uma corresponsabilidade em tudo que fazemos. Então é necessário ter muito cuidado, muita delicadeza, trabalhar com a verdade, trabalhar com a ética, mas quando o assunto for infidelidade e outros assuntos, é necessário um toque a mais de delicadeza aí nessa conversa. Então, no aspecto negativo, realmente pode ser uma infidelidade. Agora, se você está jogando para uma pessoa em que ela está sozinha, o que o louco está orientando? Qual é o conselho do louco? Ele está dizendo para ela se aventurar, para ela ir conhecer pessoas novas, né? Fazer novos contatos. Então vai sentar, vai conversar, vai procurar conhecer. Não é que está conhecendo o grande amor da vida, que já está firmando um compromisso. Não trata-se, né, de já iniciar alguma coisa, porque o louco, ele não começa nada. Ele está fazendo um movimento em direção ao futuro, em direção ao novo. Ele está conhecendo. Então, ele está dizendo aqui isso para você. Olha, esse arcano está dizendo isso. Vai lá, vai conhecer, vai bater um papo, mas não leve a sério o que não é sério, porque senão você vai ter um problema lá, né, lá na frente. E deixe para trás o que ficou para trás, deixe para trás. Vai sair com os amigos, vai fazer uma viagem, conheceu alguém, dá uma oportunidade para a pessoa, dá uma oportunidade para você, mas de conhecer. É natural que a gente se entusiasme, mas tenha cuidado com o entusiasmo, porque o louco, ele está aqui na beira de um precipício e ele está olhando para o alto. Esse cachorrinho aqui está chamando a atenção dele, está dizendo assim, está dizendo não, né? É como aquelas pessoas que estão à nossa volta, que quando nos veem numa situação de muito entusiasmo, que a gente está contando, né? Porque conheci alguém, porque estou saindo com alguém, é um paquera e tal, e aí aquela amiga diz assim, olha, cuidado, um olho no padre, outro na missa, presta atenção, né? Não, procura conhecer primeiro. Aí a gente pensa assim, nossa, já vem querer estragar o que eu estou sentindo, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Só que quando a gente, às vezes, cai aqui nesse abismo, a gente pensa assim, ai meu Deus, por que eu não escutei o que aquela pessoa falou? Esse cachorrinho aqui está simbolizando isso. Ele tenta chamar a atenção do louco, mas o louco está tão entusiasmado, né, com o que há de novo para ele, que ele não consegue perceber o perigo. Então, nessa hora, a gente precisa lembrar aqui dessa trouxinha que ele carrega. Ele não tem consciência do que está dentro da trouxinha, mas nós temos a consciência das nossas experiências passadas. Então, é lembrar o que a gente leva, tanto de experiência
assim, num aspecto positivo, quanto também num aspecto negativo, e ter cuidado com o caminho que a gente trilha, mas seguir adiante. Se você está fazendo uma tiragem para uma pessoa que está saindo de um relacionamento, que estava ali envolvida com alguém, é a mesma coisa, segue em frente, deixa no passado o que ficou no passado e vai abrir um novo caminho. Agora, se você pergunta o que fulano está sentindo por mim, como é que fulano está em relação a mim, como é que fulana, né, como é que aquela pessoa está em relação a mim, como é que ela está ali naquele momento, né? Então, uma carta não dá para você ter uma visão mais ampla. Agora, é aquela coisa, também a gente não está falando aqui de amor. Tem que ter muito cuidado com isso, porque cada um ama de uma determinada maneira. Então, a gente está falando de como a pessoa está em relação à outra. Como é que essa pessoa está em relação a mim? Você acabou de conhecer a pessoa? Você quer saber como é que ela está ali em relação a você? Ela pode estar tendo um entusiasmo com a situação, com você, pode estar sendo interessante aquele momento, mas isso não representa que ela está pensando em começar um relacionamento com você. Não representa que ela está pensando em assumir um compromisso. Ela está conhecendo. E você gerou um entusiasmo nela, mas o louco, como eu comentei, as experiências são efêmeras, tudo se passa muito rápido, então é aquela coisa, né? Um olho no padre, outro na missa. Muito obrigada pela companhia até aqui, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e façam aí uma reflexão sobre o louco. Como é que você pode trazer o louco para a sua vida amorosa? Você está tendo leveza, você está buscando coisas novas, então faz aqui uma reflexão sobre ele. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.